foi lá e pagou 40 milhões de euros ao Guangzhou. Integral, quarentinha. Então, é assim que tem que ser. O futebol tem que ser dirigido dessa forma. E tomara que apareçam as propostas por A ou por B. Nós vamos analisar, o clube analisa, o jogador analisa, e aí vamos ver o que vai acontecer. Em princípio, eu gostaria e rezo para que o Dudu permaneça. E está fazendo o seu trabalho aí com uma dedicação espantosa. Uma das coisas que eu menos estou fazendo em toda a minha vida é opinar sobre contratações, sobre jogadores, sobre saídas, valores, aliás, que eu me metia muito em 10 anos atrás. Agora estou bem quietinho no meu canto, que é muito melhor. Tem lá seu procurador, tem lá um contrato que normalmente ele está seguindo. Quer dizer, só que são detalhes que às vezes pode aparecer uma situação amanhã, depois da manhã, mas até agora não existe nada. O Dudu continua fazendo o seu trabalho normalmente. Mas, normalmente, o que eu quero dizer? Se aparecer alguma coisa, ele vai ouvir. O Palmeiras vai ouvir, o procurador vai se manifestar, o Palmeiras vai se manifestar, e para isso nós temos uma pessoa aqui que é espetacular para trabalhar, que é o Alexandre. Então, existe uma sintonia muito grande entre o Alexandre e as pessoas que trabalham com os atletas e também uma sintonia muito grande dos atletas para mim. Então, a gente vai orientando e esperando o que vai acontecer. Mas, em princípio, eu te diria assim que o Palmeiras sabe reconhecer o Dudu, sabe reconhecer com valores financeiros também. E a torcida hoje tem ele é o ídolo principal da nossa torcida, ele sabe disso e ele está em campo trabalhando todo dia, normalmente sem um problema. Essa é uma marca do profissional, trabalhar mesmo tendo uma proposta tão importante como tem o Dudu para jogar no futebol chinês. Flavinho, você estava prestando atenção nas feições, você estava olhando pro você acha que ele está incomodado com esse negócio do Dudu? De mímica agora? Não, pai, a gente não pode só analisar. Eu vou gastar um tempinho para explicar para você. Eu não tenho problema. A gente não pode só analisar a fala das pessoas. Às vezes o rosto fala mais do que a interpretação do rosto é melhor do que a interpretação das palavras. Eu vou repetir. Flávio, por gentileza. Posso? Na mesma cara do Filipão, careca, o bigode, enfim, olho claro. Sim, olha. Hoje vai lá, meu senhor. Vai, Flavinho, deixa ele dominar sua mente. Tive a impressão que o Felipão está incomodado. Teme perder o Dudu. Ele conhece o mercado chinês, sabe o quanto eles têm de dinheiro, sabe que não é a primeira investida no Dudu. O Palmeiras, acho que como é um clube que não tem necessidade de dinheiro, de fazer pechincha, de fazer grana, de fazer muita negociação, talvez bata o pé no valor. Agora, eu não sei quanto tempo o Palmeiras vai conseguir segurar o Dudu com tantas investidas que recebe todos os anos. Essa é a terceira do futebol chinês. E pelas feições do Felipão, o Dudu deve ter recebido uma proposta meio parecido com o que o Flamengo teria feito com o Cruzeiro. Chegou no jogador primeiro, ofereceu um valor que deve ter mexido com o jogador. Agora, o jogador tá aí, tá treinando, tá certo ele, é profissional, precisa ver se ele não quer sair. Acho que a conversa agora tem que ser com o Alexandre Matos, com os dirigentes do Palmeiras, no sentido de... Tinha procurado o Dudu no meio do ano, não deu certo, o Roger Guedes foi o contratado, agora o Diego saiu, abriu outra vaga para estrangeiro, outra vaga de um cara com mais potencial, até porque naquele momento era para ser o seguinte, o Dudu chegaria como uma espécie, não vou dizer escada, mas não um protagonista, um grande coadjuvante da equipe. Só que ele fez o brasileiro da forma que o Palmeiras terminou, o Diego saiu e obviamente que o Roger Guedes ainda não foi aquele jogador que o próprio Shandong esperava, então eles enxergam no Dudu agora um jogador que chegue como a estrela do futebol chinês. Mas chega como? Quanto que ofereceu? Quanto que ofereceram? Como é que é a conversa? Eles não mudaram a proposta ao Palmeiras. A proposta que eles fizeram no meio do ano de 15 milhões permanece. O problema é que eles... Então não sai de euros. Então não sai negócio. Já não saiu da outra vez, sim, agora não saiu. Não, mas tem uma diferença.
Naquela oportunidade, os chineses ofereceram apenas o dobro do que ganhava o Dudu. O Palmeiras conseguiu segurá-lo. O problema é que agora eles ofereceram o triplo do que ele ganha no Palmeiras. No Palmeiras. Né? Eles ofereceram ao Dudu cerca de 8 milhões de euros por ano. 8 vezes 5, 40, dá 3 milhões de reais por mês. Isso. É duro. São 40 milhões por ano, né, de reais. É uma grana violentíssima. 40 milhões de... Se você desconta alguma coisa... Por ano. Então, vai. Na conversão original, 37 milhões por ano. É uma baita grana, 2.800 por mês. É um dinheiro que é estratosférico para o mercado brasileiro. Isso é oficial, né? Sim, que os caras foram... Por isso que o Filipão... Filipão quer uma comprovação, quer um papel. Não, o Filipão diz que não tem papel. Mas aí, o Filipão, a história do cachorro lá que ele falou, retórica do Filipão. Ele colocou o interessado chinês ali contra a parede. Existem intermediários, então. Nesse caso do Dudu, o que ele quer no papel é que o Shandong vá ao Palmeiras com isso. O Shandong não fez isso. O Shandong foi direto no jogador. Do jogador, né? Ele acerta com o staff e aí faz... Peraí, então não tem proposta pro Palmeiras. Não tem. A partir do momento que você chega e fala, ele quer um papel, não houve a apresentação desse papel, não existe proposta, Facincani. O Filipão tem razão. O Shandong, o interesse que eles têm é a mesma coisa. Ô Facincani, uma coisa, oferecer os 3 milhões pro Dudu, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. A proposta salarial pro jogador não interessa ao Palmeiras. O que interessa ao Palmeiras é o valor apresentado para tirá-lo de lá. Se a multa dele é de 30, tá certo? A multa do Dudu hoje gira em torno de 30 milhões de euros. Se a multa dele é 30 e ofereceram 15, e naquela oportunidade o Palmeiras não vendeu, independente do quanto ofereçam ao jogador. Depende, mano. O próprio Alexandre Matos... Aí se o jogador agora chega e fala assim... O Filipão comprou o próprio Alexandre Matos na última declaração que ele deu para falar desse assunto, inclusive quando todo mundo pensou que o Dudu ia deixar o Palmeiras, quando de supetão ele acabou apresentando ali, olha, eu quero falar e o Dudu vai estar do meu lado, todo mundo, é despedida do Dudu. Não, ele surpreendentemente segura o jogador e disse, na próxima oportunidade que houver uma conversa com o futebol chinês ou qualquer outro mercado com relação ao Dudu, sentaremos novamente para conversar, se for interessante para o jogador, pro Palmeiras, principalmente, haverá uma conversa. Ele deixou em aberto essa hipótese. Agora, Sormani, por exemplo, se pinta a mesma proposta pro Palmeiras, mas é o Palmeiras não vai querer... É a mesma proposta pro Palmeiras, mas é uma outra pro jogador. Mas é que está, então, Flavinho, o Palmeiras não muda nada, cara. Assim. O que seduziu... O Dudu chegou e falou, não, tudo bem. Então, teoricamente não muda. Teoricamente não muda, mas na prática, óbvio que muda. Exato. O empregado seu chegou assim, escuta, você me paga 700 conto por mês. Recebi uma proposta para receber 3. Me ajuda. Tem que fazer o que o Groi fez com a diretoria do Grêmio. Me ajuda. O Groi pediu pra sair. Sim, e o Dudu já fez isso. O Dudu já ficou 2 vezes. A alternativa do Palmeiras. Se vocês trouxerem pro Palmeiras 15 milhões de euros, eu vou te ajudar. Pô. Você já ganhou dois campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. E tem um nome escrito aqui no... Vou te ajudar. Pô. É sacanagem. Você receber uma proposta dessa e eu ficar batendo o pé por 30 milhões de euros. Não é legal. Porque não é um valor. Não é o valor real. Você coloca lá em cima para não perder o jogador de qualquer jeito. Então é por isso que o Filipão, provavelmente, pediu para ver a proposta. Se você receber uma proposta dessa, eu vou te ajudar. Agora, se você tá blefando, eu não vou te ajudar. O Filipão tá achando que acho que a proposta é blefe. Então, esse é o problema. Ele tá conversando com o Dudu, falando, eu fiquei 2 anos e meio na China. Na China tem times da segunda divisão que estão atrasando o pagamento. Que ele foi procurado novamente por clubes chineses. E os chineses pagaram então, ele já mais do que a Colômbia ofereceu para ele. Então ele não acha que é blefe. Não, ele falou assim, na China tem muita coisa que é irreal. Times da segunda divisão que atrasam o salário, times da primeira divisão que estão com dificuldade. Então, às vezes você escuta falar, tem uma sondagem, um negócio, e quando você vai na realidade ver no papel, a história é outra. Ele tá, digamos assim, também advogando em causa própria, né? Fica Dudu. Ele tá tentando convencer o Dudu a ficar, que nem tudo são flores, tem espinhos, o termo que ele usou também na coletiva, e eu acho que ele tá dando um sinal para a diretoria do Palmeiras que ele quer briga. Não pagou a multa, não sai. Ele vai enxugar o elenco. Não, ele disse, não adianta o jogador ter uma proposta monstruosa e o clube não ter proposta nenhuma. Ele falou. Foi o que ele disse lá. O Filipão foi muito direto, muito franco com todo mundo, com jornalistas,
com a diretoria. Eu tenho 35 jogadores, ele mostrou a planilha dele. Eu vou trabalhar com 28 a 30. Ele já botou olha... Tem 7 eu vou riscar aqui, não sei, a Lione, Juninho, sei lá. Ele tem pelo menos uns 5 caras, ele riscou. Tá fora, não vão trabalhar. A base, ele praticamente abriu mão. O Palmeiras tem 6 garotos no Sul-Americano Sub-20. Ele falou, olha, esses caras estão no Sul-Americano, só vão poder estrear no Paulista, se é que vão estrear, na 6ª rodada. E eu vou ficar só com 28 a 30 jogadores. Então o Filipão, pra mim, já deu alguns recados muito claros pra diretoria. Pode se livrar de alguns caras, que acho que vai ser definido, ó, muita gente deve até imaginar quem que é. E já definiu sobre o Dudu. Não venda o Dudu. Se não pagarem o que tá no contrato, a multa... Essa é a sua interpretação, do texto do Filipão. Se não pagar a multa, sem ser a multa, não libera. Essa é a opinião, é a interpretação do Rodrigo. Eu faço questão de frisar o que eu falei. Eu acho que ele não vai exigir, o Palmeiras não vai exigir a multa. Eu acho que é aquilo que eu falei, entendeu? Eu quero ver a proposta. Se de fato você não estiver blefando e for tudo isso, a gente vai... Precisa ver a proposta para o Palmeiras agora, também, né? Então, claro. Porque é lógico, interessa o Palmeiras também. Agora, se você está querendo simplesmente sair do Palmeiras, eu não quero mais ficar no Palmeiras, então paga a multa. Se a jogada é essa, paga a multa. Que é o caso do Groy, que não foi para a Arábia. Paga a multa. Mas a leitura que eu faço, Pascoal, não é de que o Filipão esteja pensando que essa proposta é blefe. Porque nas 2 últimas oportunidades, pintou a proposta oficial. Inclusive colocando aí o... Uma de 14 e a outra de 15. Então, Pascoal, eu entendo dessa forma. Eu acho que o Filipão está incomodado pelo fato, inclusive já de acompanhar o que está acontecendo no mercado. Por mais que o Filipão diga, não acompanho o que acontece, não leio nada, ele lê. E ele está acompanhando o que está acontecendo com a Arrascaeta. Ele está acompanhando todo esse desdobramento aí do que deve acontecer, no caso aí, a transferência do jogador pro Flamengo. E isso gerou um certo incômodo. Quando ele fala a respeito dessa situação do Dudu, ele não está falando com relação ao próprio atleta. Mas ele está incomodado com relação que é o principal jogador do Palmeiras, o ídolo da torcida. Pascoal, o que ele menciona ali, e eu acho que é muito claro, ele está incomodado com o assédio direto que está acontecendo com relação ao Dudu, porque até agora, segundo o próprio Filipão, não houve uma proposta oficial ao Palmeiras. Isso que não tem nenhum documento que prove que a negociação vai sair. O que ele diz é o seguinte, boatos a gente ouve. Até ele falou do cachorro lá, o cachorro com o boato na esquina. Ele falou, eu quero ver aparecer aqui. Pintando uma proposta oficial, a gente tem que trabalhar com essa hipótese. Porque enquanto não houver, não passa de boato. Pascoal, que o mercado chinês assedia o Dudu a cada janela, isso daí é fato, é evidente. Nas 2 últimas oportunidades, a proposta veio, ela apareceu para o Palmeiras. O Palmeiras de bate-pronto recusou. Agora, até o exato momento, segundo o próprio Filipão, nada apareceu na mesa do Gagliotti. A partir do momento que a China falar, beleza, Filipão, o negócio é o seguinte, Palmeiras, a proposta é essa, 18 milhões de euros. Aí cabe uma análise. Você vê se é suficiente para você liberar o jogador ou não. Eu acho também, aí eu concordo com o Sormani. O Palmeiras aí, por tudo que já foi desenhado, o Alexandre Matos naquela declaração, se for um negócio interessante para o jogador, para o Palmeiras, etc., eu acho que, claro, pelo valor da multa não vai sair. Não vai sair. Mas eu acho que 18 milhões de euros pro Dudu é um dinheiro que o Palmeiras poderia empregar já na contratação do Ricardo Goulart. Aí eu acho que é viável. Aí eu acho que é bacana. Aí a gente tem que pensar. Hoje o Dudu tem substituto no Palmeiras? Oi? Claro, desse elenco recheado do Palmeiras, tem alguém que possa substituí-lo? Substituto à altura do que ele fez, não. Não. Do que ele jogou? O principal jogador do Campeonato Brasileiro, eleito o melhor jogador? Bons reservas. Um substituto protagonista, esquece. Ele é o protagonista. O Palmeiras perde a cereja do bolo. Perde o grande motor, o grande cara que foi a ligação técnica desse time no ano passado. Então, mas o Palmeiras aí ele você não depende do Dudu, pra mim, não depende do Dudu. Mas se você pega os 2 times que o Palmeiras teve no ano passado, nos 2 times ele jogava. Não, eu concordo. Se ele jogava é porque ele Eu não tô falando que ele não tem uma importância. Eu também concordo. O Dudu foi o melhor jogador aí do segundo semestre do Campeonato Brasileiro, principalmente na reta final, junto com o Everton do Grêmio. Foram os 2 jogadores aí que melhor atuaram. Mas o Palmeiras, pelo elenco que ele tem recheado e vasto de qualidade, Pascoal, por mais que o Dudu possa fazer falta, o Palmeiras não tem aquela Dudu dependência, como outros times têm de alguns atletas. Eu acho que tem também. Eu não acho. Todo grande time. Dudu dependência não, mas eu acho que ele é protagonista. Se você perde, ele é protagonista, o melhor jogador do campeonato, assim como o Bruno Henrique também é. Assim como o Bruno Henrique também é. Mas de todo grande time, mano, de todo grande time, ele pode não depender de um craque, mas quando ele perde o craque, ele cai de produção. Mas, por exemplo, o Facincani, se o Palmeiras perde o Dudu, mas contrata o Ricardo Goulart, você repõe a altura. Repõe a altura, mas eu acho que o Dudu
pelo encaixe que tem no Palmeiras e pela característica de jogo, ele está melhor que o Ricardo Goulart. É bom lembrar que o Ricardo Goulart ainda está na fase de recuperação. Ele é a mesma coisa. Lógico que eu não vou comparar o peso e talento de cada jogador. Então veja lá os números do Dudu, meu senhor. 228 jogos pelo time do Palmeiras, 55 gols, 56 assistências, 3 títulos. Brasileiro 2016-2018, Copa do Brasil 2005, artilheiro do Verdão neste século. Mesma coisa, claro. Não dá pra comparar, por exemplo, não dá nem, acho que, pra colocar na mesma frase, Dudu e Cristiano Ronaldo. Óbvio, todo mundo aqui acha que é uma unanimidade. Mas no exemplo que deu, mano, o Real Madrid nunca foi um Cristiano Ronaldo dependente. Ele tinha no Cristiano Ronaldo a figura decisiva. Mas quando ele perde o Cristiano Ronaldo, o time cai bruscamente. Tá jogando. Tá sensacional. O Real Madrid tá dando show todo fim de semana. Todo fim de semana é um show atrás do outro. Dá uma borrachada aqui, outra borrachada ali. Tá matando todo mundo o Real Madrid. Peraí, tanto é que no ano passado o melhor jogador do mundo foi o Modric. Não foi o Cristiano Ronaldo. Mas isso aí também convenhamos, mas, assim, calma lá. Eleição política, mas foi um cara que jogou. Claro. Então, assim, a gente se baseia no que a gente tá analisando e... Tá bom, você quer dizer o quê? Se o Dudu sair do Palmeiras, não tem problema nenhum? Cai muito tecnicamente. O Dudu foi um cara que alavancou o futebol de Bruno Henrique, que alavancou o futebol de Mike, que alavanca o futebol de centroavante. Ele alavancou o futebol do Bruno Henrique? Aonde? Ele alavancou o futebol dele. Claro que sim. Quem pode alavancar o futebol do outro aí é o Bruno Henrique e é o Dudu. Claro. O Dudu não tem interferência nenhuma no jogo do Dudu. Claro que tem. Lógico que não. Você tem no bom atacante um cara que ajuda a marcar, um cara que participa ativamente. Não alavanca o futebol de ninguém. Claro que alavanca. O futebol dos jogadores de meio campo alavanca o futebol do atacante. Não, ao contrário também. Que isso? Se o atacante não resolve, o meio campo não serve pra nada. O cara vai rapar, se não fizer gol, não resolve. O cara não tá bem colocado. Um atacante que não ajuda a marcar um volante, ele sobrecarrega o volante. Então, se o atacante estiver jogando bem, ele vai estar jogando bem porque ele está jogando bem. Não. Entendeu? Agora, o Bruno Henrique não depende do Dudu. Claro que depende. Se o Dudu sempre deixa o cara na cara do gol e o cara não faz o gol, o técnico troca o jogador. É porque o Dudu joga porque o Bruno Henrique tá fazendo o trabalho. Sai o Dudu 3 vezes na cara do gol e perde o gol. Ele deixa 3 vezes o Dudu na cara do gol. O Dudu está fora. O Dudu é o exemplo que ele tá dando aqui. O que o cara faz no quarto jogo? Senta aqui do meu lado. Do meu lado, vai entrar outro. O cara lá tá fazendo a dele. O que eu avaliaria é o seguinte: o Palmeiras, uma comparação com o seu principal adversário no Brasil hoje, que é o Flamengo. O Palmeiras sem o Dudu faz isso. O Flamengo com o Arrascaeta faz isso. O Dudu é o principal jogador do Brasil hoje. É o principal jogador atuando no Brasil. É o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras, se ele sair, perde. Claro que perde. Precisaria fazer o que o Mano falou. Imediatamente atrás do Ricardo Goulart. Quer dizer, arrumar um outro protagonista. Um cara de bom de bola. Possivelmente fará. De impacto mesmo. Porque a quantia é considerada alta. Entra o dinheiro. E o Palmeiras já tem um caixa. Mas é aquele negócio. O Palmeiras diz que pelos 15 milhões não vende. Aí vai cair nos 30 milhões. Tem que encontrar um meio termo ou tem que radicalizar? O cara do Cruzeiro anteontem dizia que o Arrascaeta não saía de jeito nenhum. Vem aqui e paga, se não pagar não leva. Vai levar e não vai pagar. Não vão pagar a multa. Então, essa negociação do Palmeiras com esse time chinês e com o Dudu, hoje ela depende mais do que tudo do Dudu. É a impressão que eu tenho. Da disposição, do interesse dele de ir. Se o cara chegar, o que o Sobani falou, se ele chegar lá e falar assim, mas o São Alexandre, os caras estão me oferecendo 3 milhões. 3 milhões. É uma carreta de dinheiro. Eu vou ganhar isso no lugar nenhum. Pelo menos na segunda negociação, segunda tentativa dos chineses, o Dudu queria ir. Então, e aí o Palmeiras bateu o pé e prometeu ao Dudu que numa próxima... Vamos lembrar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo. O Dudu chegou a ficar de biquinho algumas vezes e tal. O Dudu é muito parceiro do Alexandre Matos. Quem trouxe e contratou ele pro Palmeiras foi o Alexandre Matos. E o Alexandre Matos que apagou o incêndio e contornou a situação prometendo ali, ao Dudu que numa próxima... coisas pro futuro, naquele dia, naquela entrevista, o Filipão não tem nada a ver com isso. O Filipão chegou depois. Mas ele continuou exatamente um ano depois. Peraí, ele continuou não tendo. O Felipão acabou de falar na entrevista coletiva. Óbvio que ele foi... Não é isso. Ele foi questionado sobre a possibilidade de perder o Dudu. Como treinador do Palmeiras, ele tem que falar sobre o assunto. Agora, ele mesmo falou, não me meto mais com contratação, como eu fazia 10 anos atrás, não me meto com valores, não me meto com salário, não me meto com nada. Mas paguei a única multa, coisa que... Não foi isso que ele disse. A única coisa que ele falou, a pergunta, ô Felipão, se o Dudu sair, ele falou assim, precisa ver se tem um papel. Mas não é ele, não cabe ao
Ele já tá se metendo na negociação. Não, eu não acho. Verbalmente. Eu acho que é o jeito dele falar. É que nem o cara fala assim, é aquele técnico que é padrão. É óbvio que eu não gosto de falar de arbitragem, mas o meu time hoje foi Rodrigo, muito prejudicado, uma vergonha. É claro que se a direção do Palmeiras vai consultar o Felipão sobre a possível saída do Dudu, é claro que o cara vai falar assim, não, gostaria que ele ficasse. Tá claro que o Felipão vai dizer, eu quero que ele fique. Qualquer técnico gostaria. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro é a estrela do seu time, campeão brasileiro. Lógico que você quer que fique. Mas, desculpa, com todo o respeito ao Felipão, acho que essas negociações não passa por ele. Passa pelo técnico, pelo jogador, pelo Dudu e pelo Alexandre Matos. O Palmeiras não precisa já prometeu ao Palmeiras precisar. É questão de você ter uma ordem, é uma oferta. O dado novo nessa negociação toda é uma oferta muito grande salarial ao Dudu. Agora me diz uma coisa, tem que vender pela multa, dá para negociar? Você faria negócio? O que você faria? Pascoal, eu se fosse dirigente do Palmeiras, eu não perderia o jogador, não. O Dudu hoje, tecnicamente, ele representa muito dentro desse time, por mais que o Palmeiras não seja extremamente dependente do Dudu. E se o Dudu falar que quer ir embora, mano? Mas é que tá, Flavinho, o jogador ele tem um contrato. Eu acho que tudo isso tem que ser avaliado também. Mas não dá, principalmente o mercado chinês, que é um mercado rico, é um mercado que tem dinheiro, que quando quer levar um jogador, eles pagam. Porque foi assim também com o Corinthians, eles já depositavam o valor da multa contratual. Mas a multa era baixa, né? A multa era muito baixa. Eles têm esse dinheiro. Porque quando eles vão falar a respeito de outros mercados, quando eles vão contratar jogadores europeus, eles não ficam barganhando preço. Eles sabem quanto custa, vão lá e pagam a multa. Então eles fazem isso quando eles querem contratar de fato um jogador. Eu acho que o Palmeiras ele até pode vender por um valor que não seja o cheio da multa, de 30, de 40. Vai tentar ganhar um pouco mais. Mas o Palmeiras ele pode valorizar ainda mais uma situação para um time que tem dinheiro. Mas você partiria do princípio de não negociar? Eu bateria o pé até o final. Você, Sormani? Até o final. Bom. Você, Sormani, do caso do Dudu, você bateria o pé? Se fosse dirigente do Palmeiras. É o seguinte, a gente sempre diz o seguinte, a multa colocada no contrato é só para se proteger. Ninguém vai insistir pelo valor X. Agora, é claro que se o Palmeiras estiver recebendo uma proposta lá embaixo, não tem que vender. Mesmo que por 15 você venderia? Lá, por 15 milhões de euros o Dudu? Isso. Eu acho pouco, hein? Eu acho pouco também. Eu acho pouco. Eu tentaria um pouquinho mais. Eu acho que a China... 20 milhões? Uns 23 milhões está bem pago. Eu acho que uns 23, entre 20 e 25, isso. Eu venderia. Eu acho o Dudu um bom jogador. Eu acho que vocês superestimam o Dudu. Eu não acho ele tudo isso. Não acho. Eu acho que se o Palmeiras perder o Dudu, ele tem condições de repor numa boa. O Palmeiras é um elenco. Com quem tá lá ou contratando alguém? Com quem tá lá. Com quem tá lá. O Dudu não jogou a temporada passada, por exemplo. A torcida pegou no pé dele um bom tempo. E o Palmeiras não ganhou nada ano passado. Como? Retrasado. Não, foi ano passado. O primeiro semestre dele não foi bom. O primeiro semestre dele não foi legal. Até poderia ir pro banco de reserva, até deveria ir. Ele termina bem o ano. Na Argentina, a torcida do Palmeiras até... Lembra que na concentração da saída do ônibus do Palmeiras para um treinamento lá em La Bombonera, os torcedores foram reclamar do Dudu? Tá lembrando daquele jogo de ida lá, do 2-0. Felipe Melo desceu do ônibus, foi conversar. Ele é nosso capitão, ele é nosso ídolo. Exatamente. Lembra disso? A torcida tava com bico. Foi contra o Boca Juniors. Contra o Boca Juniors. Lembra? O time foi todo, o time ia treinar. Protegeu ele. O primeiro semestre do Dudu não foi o primeiro semestre do nível do segundo semestre. O segundo semestre ele jogou lá em cima. Jogou bem. Claro, não dá para você jogar a temporada inteira no mesmo nível, mas ele oscilou demais no primeiro semestre. Então, eu respondendo a sua pergunta, entre 20 e 25 eu venderia. E, claro, com esse dinheiro eu contrato o Ricardo Goulart. Lógico, óbvio. Nem vai discutir, né? Nem discutir. Já está na China mesmo, já vai lá e conversa. Já vai lá e já contrata o Ricardo Goulart. Mas até porque o Facingani falou uma coisa importante ontem. O Borja é um jogador que ele vai passar por alguns momentos, ele vai estar na seleção da Colômbia. Tem Copa América e tem eliminatória. O David é um jogador que... Davidson. É um jogador que vive tomando cartão, amarelo, vermelho, de repente não pode jogar. Quem vai ser o centroavante? O Arthur Cabral? Será que a camisa não vai pesar pra ele? A gente não sabe. Mas você pega um Ricardo Goulart, você dá a camisa 9 do Palmeiras pra ele, ele não vai sentir nem um pouco. Nada, vai saber. Então eu faria isso. Entre 20 e 25 eu trocaria. Você venderia, Flávio? Eu tentaria ficar com o jogador, é claro, mas eu conversando com o jogador que já recusou não, deixou de ir 2 vezes para o exterior, sendo que na segunda a promessa do Palmeiras a ele foi de que numa próxima oportunidade analisaria com carinho. A gente vai analisar com carinho, porque a gente entende a sua situação e tal. Então eu procuraria nessa altura, porque eu acho que o jogador tem a fim de sair.
E você, Fazencani? Então eu procuraria receber o máximo possível. Então. A praxe do Palmeiras é sempre reajustar por 50% do valor que o atleta ganha. O último salário, a última proposta de vestido da China não teve reajuste. Não teve. Do Dudu? Não teve. Dudu? Não teve. Teve reajuste. Não teve. De janeiro? Você está falando de meio do ano? A informação que eu tinha também é que mantiveram o contrato. Não deram aumento. O último assédio. É bom a gente dizer o seguinte: foram duas propostas, uma de janeiro e outra em julho. A de julho não teve reajuste. Em janeiro teve, exatamente. Em julho, quando eles voltaram à carga, não teve. Não teve reajuste. Não teve. A de janeiro teve uma promessa. Promessa no sentido do... Eu tô tentando se vierem de novo, se vierem pra cima de novo, a gente deram aumento ao Dudu porque a proposta veio... No começo do ano. Não, o aumento foi na penúltima. Na segunda não, na segunda não, Fazencani. Vai na minha. Na segunda não teve, vai na minha, que você não se atrapalha. Porque a promessa de aumentar 50% do salário, só. 50% agora? Só. Opa.